Olá meus alunos, como estão vocês? Tudo bom? Então esse é o último vídeo da nossa série de cotagem e aqui eu vou tentar simplificar uma coisa que normalmente a pessoa adquire com experiência e prática e observando também por repetição ou de tanto copiar outros desenhos técnicos e identificar o padrão que há entre eles. A gente que é desenhista das antigas e a gente trabalha muitas das vezes com um colega mais vezes, de repente a gente vê um desenho, pelo estilo de cotagem você consegue deduzir quem no setor fez aquele desenho. Isso é uma coisa que é meio que característico de pessoa para pessoa. O que não é característico de pessoa para pessoa na cotagem? É que o desenho tem que ter todas as informações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vamos acompanhar aqui na tela. Isso quer dizer que para eu reproduzir esta peça, eu tenho que ter todas as cotas necessárias para reproduzi-las. Lembrando que a gente não faz desenho simplesmente artístico. É isso aí, deixa para o Romero Brito, que faz os quadros dele. A intenção do quadro dele não é ser reproduzido, e sim ser uma obra de arte. Aqui nós estamos tratando de desenho técnico, e o desenho técnico, como requisito, ele tem que ser reproduzido. Se eu desenho uma casa, eu tenho que ter condição de refazer aquela casa em qualquer software ou fazer aquela casa na realidade. Então, quando um desenho técnico não dá para ser reproduzido, porque está faltando cota, ele está errado, ele está incompleto. Eu tenho uma série de desenhos, um com poucas cotas, outro com mais cotas. Isso, professor, interfere na complexidade do desenho? De certo modo, sim. Um desenho que tem muitas cotas, isso significa que é uma peça complexa ou uma peça que demanda uma série de sequências de serviços para ser feito. Um desenho que tem poucas cotas, ou seja, ele tem poucas informações, a tendência é que ele seja mais fácil de ser feito. Na mecânica, a gente tem muita pegadinha de omissão de cotas repetidas, tornando a interpretação do desenho um pouco mais complexa. Mas isso aí, quem é da área da mecânica já está acostumado e não tem que ficar repetindo a cota toda hora. Por exemplo, nesse desenho que a gente está vendo aqui na tela, eu coloquei uma cota de 4 furos de diâmetro 16. E aí o desenhista mecânico ele vai olhar quais outros furos é parecido com esse. Obviamente são esses outros 3 aqui. Então esses outros 3 furos eles não estão cotados. Por quê? Porque esta cota já entrega que esses outros 3 tem a mesma medida. Da mesma forma, este raio aqui, se esse arredondamento de quina está com 16, subentende que toda a lateral da peça vai ter a mesma medida. Então, na mecânica, eu posso me dar ao luxo de não ter que ficar repetindo. Na verdade, isso é até desejável. Agora, numa peça como essa, que teoricamente ela está poluída de cotas, é porque são as cotas indispensáveis para fazer essa peça. Eu tenho cotas do centro dos círculos, eu tenho algumas cotas para conferir as medidas, eu tenho aqui a cota de onde começa a fazer essa peça e a cota dos círculos e arcos que tem que ser executados nessa figura. Então, às vezes a peça ela é pequena, ela pode ficar lotada de cotas devido à sua complexidade de reprodução. E aí, qual que é a dúvida que muitas das vezes surge? Fiz o desenho. Vamos supor que você está criando um trabalho do zero. Você não está copiando. Você está fazendo uma peça ou uma casa que é uma coisa nova. E você não tem referência de cotagem. Como é que você vai proceder? É isso que eu quero tentar passar para vocês. Falei no início que a gente tem alguns padrões. Que padrões são esses? Vocês vão perceber o que essa peça tem em comum com essa: alinhamento de cotas, regras
de cotas, vamos olhar esta com esta aqui. Olhem bem, aqui eu tenho cotas menores por dentro, cota maior por fora, a mesma coisa aqui. Isso é uma regra que é muito utilizada na mecânica e também no desenho de arquitetura. As cotas menores por dentro, cotas maiores por fora. Então essa cota, que é a maior de todas, ela tem que ficar por último. Essa cota aqui, que ela é uma das menores, ela fica por dentro. Alinhamento de cota, isso é outra coisa que é padrão. Isso aqui, com o tempo vocês já vão perceber que se uma cota ela tá em sequência da outra, por obrigação ela tem que ser alinhada para que você tenha a melhor interpretação dessa medida. Outra regra também, diâmetros de preferência na diagonal. Evita-se usar diâmetro na vertical ou na horizontal. Isto é outra regra de cotagem. Perceba que toda vez que eu tenho uma cota de raio ou de diâmetro, ela está na diagonal. Isso, gente, facilita a leitura do desenho. Observe essa peça também, ó, todas as cotas na diagonal, obedecendo essa regra. Vamos para essa peça aqui que é um pouquinho mais complexa. Vamos perceber as regras também, ó. Cotas menores por dentro, a cota vai crescendo, ela vai se externalizando, todas elas. Alinhamento de cota, gente, também se aplica a ângulo, se possível. Ajuda bastante a interpretar, principalmente neste caso, que todos os três ângulos eles têm uma mesma origem. Isso aí você dá uma pista para quem vai estar reproduzindo a peça. Qual que é um outro segredo, que isso aí vai depender do quanto de prática você vai ter? É colocar as cotas mais completas possíveis, facilitando e induzindo a pessoa que vai reproduzir a peça olhar suas cotas e entender por onde você começou e dar as dicas por onde essa pessoa pode começar. Quem é adepto a fazer desenhos mecânicos costuma usar uma regra sobre prestar atenção em linhas de centro. Linhas de centro indicam muita coisa. Então, quando eu tenho uma cota, olha só, essas duas cotas cotando linhas de centro, isso é uma pista que é por aqui que eu vou começar a peça. Quem fez aula comigo e desenhou essa peça em sala de aula sabe que a gente começa traçando duas linhas aqui e faz os círculos para depois completar a peça. Neste caso aqui eu tenho, né, um retângulo, obviamente, e as cotas elas indicam, ó, medidas do canto para dentro. Então eu preciso fazer o contorno externo, de preferência, para depois fazer as coisas internas. Isso também, ó, linha de centro, referenciando elementos que já estão feitos, referenciados de dentro para fora. Para quem é da civil, a dica aqui ela é um pouquinho diferente. Na civil, o que normalmente nós vemos como regra? Eu vou destacar duas aqui. A massiva utilização de cotas em sequência. Existe um comando próprio para fazer isso aqui. Dá para vocês acompanharem na reprodução desta casa aqui. É o vídeo de casa simples. Eu vou estar usando esse comando. E outra regra também que eu percebo para quem desenha casa é o mínimo possível de cota dentro da casa. Tudo que você puder cotar pelo lado de fora da casa, você vai cotar, porque aí você tem uma planta mais limpa possível. Essa planta, por exemplo, ela só tem uma cota pelo lado de dentro, porque neste caso ficaria um pouco bizarro passar essa cota dentro do quarto aqui. Então, por questão de estética, deixamos ela dentro do banheiro. Todas as demais cotas estão pelo lado de fora. Aí os menos atentos podem perguntar: e esse quarto que não tem a cota de comprimento? Se não tem esse comprimento, já subentende que essa cota aqui vale para o alinhamento desses dois quartos. Isso é um macete também que o pessoal da civil já está acostumado. Resumindo, gente, o que eu queria passar para vocês hoje é isso. Como que eu vou cotar um desenho?
respeitando essas regras de preferência das cotas menores por dentro, cota maior por fora, e demonstrando, facilitando para a pessoa que vai reproduzir o teu desenho qual é o melhor lugar para começar. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma base bem definida, eu sei que eu começo pela base e depois pelas linhas de centro eu defino os círculos. Professor, como é que você sabe disso? E eu sei porque eu tenho muitas cotas referenciando o centro do círculo. Isso aqui entrega que essa peça ela é toda referenciada pelo centro do círculo, tá bom? Então essa é uma primeira dica, tá? A segunda dica que eu posso dar para vocês: reproduzam ou leiam o maior número de desenhos técnicos possíveis. Para quê? Para que você aprenda esses padrões automaticamente, e aí sem querer você vai estar aplicando esses padrões nos seus desenhos, e aí você vai ter um maior capricho nos seus desenhos técnicos. Para quem está começando, qual que é a dica? Não preocupa em deixar o desenho bonito, com as cotas todas no lugar certinho. Isso aí é para quem já está acostumado, mas a sua preocupação é que tenha todas as instruções. O que eu posso falar sobre isso para você estudar por conta própria? Um bom exercício é você fazer a cotagem, pegar o seu desenho e refazer ele com as medidas que você colocou lá. Se você conseguiu fazer o desenho sem maior dificuldade, isso significa que o seu desenho está completo. Caso contrário, você começar a fazer o desenho de novo a partir das suas cotas e não conseguir terminar, isso significa que o seu desenho está faltando cota. Isso é uma dica que eu dou para engenheiros civis que estão começando a fazer as próprias plantas. Cotou a planta, refaça essa planta pelas suas cotas. Se você conseguir fazer a obra completa, é porque o desenho está completo. Essa é a maior dica de todas para vocês hoje. Bacana? Qualquer outra dúvida ou sugestão que vocês quiserem dar aqui no canal sobre esse assunto de cotas, escreve aí nos comentários. De repente eu faço um quarto vídeo só tirando as dúvidas de vocês. Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer assim. Espero que tenham gostado dessa série. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos que têm outras dificuldades com cotagem e dúvidas, como falei, nos comentários. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Um abraço e até mais.